Olá, dando sequência à sessão 7 apoio, vamos agora explorar a cláusula 7.2 e 7.3, que é competência e conscientização. Dando sequência aí, explorando 7.2 competência, de novo, nós já falamos isso anteriormente, né? Esse módulo também é um módulo integrado, né? Então ele vai abranger algumas normas aí. Os textos são sempre similares e as análises decorrentes da interpretação basicamente têm a mesma função. Aquilo que for específico de cada norma, diferente, nós vamos estar abordando para cada uma delas aí, tá bom? Seguindo algumas considerações iniciais aí. Podemos estabelecer uma relação entre competência e conscientização, e o risco decorre de falhas de processos de sistemas. Então, pensando no Ishikawa, nós que já apresentamos no item 7.1, vamos estar explorando o 7.2 e 7.3, que diz respeito à mão de obra, né, que é competência e conscientização. Então, o termo competência, que veio da própria ISO 9000, que é a norma de terminologia, é a capacidade de aplicar conhecimento e habilidades para alcançar os resultados pretendidos aí. Texto comum para todas as normas aí. A organização deve determinar a competência necessária de pessoas que realizem trabalho sob seu controle e que afetem o desempenho e a eficácia do sistema de gestão e a capacidade de cumprir os requisitos em si. E a organização deve assegurar que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados aí. Então vamos fazer a seguinte conexão. Imagina que há necessidade de uma certa competência. A competência, ela está baseada em quê? Primeiro, a educação. Que a educação é o nível educacional, né, daquele indivíduo, daquela pessoa. A ideia da educação é justamente prover a capacidade crítica para que as pessoas executem e interpretem um texto, coisa assim. Tá? Já treinamento, ele é um suplemento porque prevê conhecimento, né? Conhecimento adicional. Porém, existe um negócio extremamente importante que é a experiência. A experiência ele provê conhecimento e a capacidade de aplicação, ou seja, como é que eu realizo aquela atividade. Isso daqui se adquire ao longo do tempo. Seguindo, a organização deve, onde aplicável, tomar ações para adquirir e manter a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. Seguindo, no requisito existe uma nota que ações aplicáveis podem incluir, por exemplo, provisão de treinamento e mentoreamento, ou mudança de atribuições de pessoas empregadas no momento, ou empregar ou contratar pessoas competentes aí. Fazendo uma conexão, imagina que eu estou fazendo uma análise da minha competência e aí eu questiono se ela está ok ou não. Se não está ok, há necessidade de você prover uma ação com relação a essa competência. Que tipo de ação que pode ser? Treinamento, pode ser uma visita técnica, pode ser uma consultoria, coaching, pode ser a questão de leitura mesmo, se for o caso, é adquirir conhecimento, pode ser um mentoreamento que é feito, ou então são ações que muitas vezes não é visitas de fornecedores ou visitas de clientes para você resolver esse gap de competência. Tá? Ora bolas, depois que você implementou essas ações, o que você tem que fazer? Verificar se foi eficaz ou não. Se foi eficaz, ótimo, retroalimentar a sua base de competência. Significa que essa ação foi realmente eficaz e resolveu o teu gap de competência. Caso contrário, volta para o if anterior, verifica se está ok, e aí no caso uma análise crítica e não, tá ok? Seguindo aqui, no caso da 14.001, ela tem um requisito adicional que fala que a organização deve determinar a competência necessária de pessoas que realizam trabalho sob seu controle de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos. O texto também não é muito diferente com relação à intenção entre elas ali, tá? Além disso, a 14.001 ainda requer que sejam determinadas as necessidades de treinamento associadas aos seus aspectos ambientais e ao seu sistema de gestão ambiental. Já 45.001, que fala sobre segurança e saúde ocupacional,
Ainda requer que se assegure que os trabalhadores sejam competentes, incluindo a habilidade para quê? Identificar os perigos. E aí, um texto comum é que a organização deve manter as informações documentadas como uma evidência da própria competência ali. Em termos de aplicação, imagine que nós temos a descrição de cargos. E na descrição de cargo, existe toda a matriz de habilidade. E essa matriz de habilidade pode desdobrar em um plano anual de desenvolvimento. Então, aqui, basicamente, da descrição de cargos, eu tenho quais são as matrizes de habilidade. Da matriz de habilidade, identifico o gap. E aí sim, tem um plano de desenvolvimento para você melhorar aquela competência, no qual eu tenho a atualização das competências na minha própria descrição de cargo aí, ok? Aí é o ponto importante da verificação da eficácia, porque não adianta prover treinamento sem verificar a eficácia. Exemplo típico, imagine que a sua organização ela tem um determinado problema que não sabe resolver o problema. Esse é o problema. A maioria das organizações tem um problema que não sabe resolver o problema. Então, ela tomou uma decisão de prover treinamento para todo mundo. Todo mundo vai fazer treinamento de MASP. Aí, depois de 3 meses do treinamento, entrega-se uma folha para o gestor daquele funcionário, para ele poder preencher com relação à eficácia do treinamento. Você acha que o cara vai preencher como se deve isso? Você acha que esse é um bom critério para verificar a eficácia? Como é que você sabe que essa competência adquirida, ela foi eficaz? Mudou o resultado? Não. Então não foi eficaz. Uma das formas que você poderia ter para poder verificar se esse tratamento foi eficaz ou não é a redução de reincidência após a análise das causas e implementação da ação. Se a quantidade de problemas reincidentes começar a diminuir, significa que realmente esse treinamento deu o resultado esperado. Entenderam o que eu estou querendo dizer ou não? Esse exemplo que eu passei para vocês é muito comum em uma série de organizações. Eu não estou falando que isso está errado, mas eu pergunto para você, será que essa prática realmente é uma excelente prática para você verificar a eficácia? Interrogação. Seguindo, outra conexão. Se na cláusula 7.1, que são recursos aí, a preocupação era com o número de pessoas suficiente para a realização da operação. Agora não estamos falando de quantidade de pessoas, estamos falando da competência dessas pessoas aí. Ok? Competência resolvido? Ótimo. Vamos falar de uma coisa que é extremamente difícil, que é conscientização. De novo, esse módulo também abrange algumas outras normas, né? Aquilo que for específico de cada norma, estaremos destacando aqui. Então, vamos lá. Se uma organização aloca o número correto de pessoas e elas são competentes, o que mais poderia levar a uma falha? Né? Então, quando nós falamos em termos de competência de uma forma mais ampla, estamos falando de conhecimento e habilidade. Só que está faltando uma coisa importante aqui, é atitude. Então não basta ter pessoas competentes se elas não estiverem engajadas e compromissadas. É nessa componente que nós estamos falando. Atitude é querer fazer. Uma coisa é o conhecimento, é saber o que fazer, a habilidade é como você faz. Agora, não adianta saber o que faz, por que faz e como faz, se você não quer fazer. Então a conscientização, ele está pegando esse aspecto de atitude. Vamos lá, texto comum para todas as normas. As pessoas que realizam o trabalho sob controle da organização devem ser conscientes da política e dos objetivos de gestão pertinentes. Consistentes das contribuições que podem dar para a eficácia do sistema, incluindo os benefícios de desempenho, melhorando implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão. No caso da 14,
Conscientes do quê? Dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com o seu trabalho, implicações de não estar conforme com os requisitos legais ou os requisitos da organização. Pegando essa frase aqui de cima, há um bom tempo atrás, né, era muito comum você verificar, tá, que a pessoa estava andando na rua tomando um refrigerante, uma cerveja na latinha e joga na rua. Você acha isso um absurdo ou não acha? Ou seja, as pessoas estão mais conscientes com relação aos aspectos ambientais. Gostaria de ver isso na praia, por exemplo, ok? Seguindo aí, 45.001. Os trabalhadores devem ser informados sobre os incidentes e resultados das investigações relevantes para eles. Os perigos, riscos de segurança ocupacional e ações determinadas que sejam relevantes para eles também. Exemplo típico, você está andando de carro, usa o cinto ou não? Você usa o cinto porque você está consciente e você usa o cinto senão o carro fica soando aquele alarme lá e fica enchendo o teu saco? É essa a diferença aí, ok? Seguindo aí, capacidade de se afastarem das situações de trabalho que considerem que apresentam um perigo iminente e grave para a sua vida ou para a sua saúde, bem como as providências para protegê-los de consequências indevidas por fazer isso aí. Já a norma de sistema de gestão de energia, eles devem estar conscientes com relação aos impactos de suas atividades ou comportamento com respeito ao desempenho energético, e na gestão de ativos, devem estar conscientes dos benefícios da melhoria do desempenho da gestão de ativos, como também das atividades de trabalho, dos riscos e oportunidades associados e como eles se relacionam entre si, ok? Então imagine você ali no meio, está lá, ó. Você está lá, tá? Existe uma função definida a ser desempenhada. E o que se espera de você é que o resultado dessa função realizada seja ok. Tudo bem? Ora bolas, nesse caso, significa que você, além de você ser competente, significa que você também está consciente. Então, a competência e a conscientização têm por objetivo suportar, né, o resultado da função propriamente dita aí, ok? Em resumo, conscientização nos torna cada vez mais fortes, né? Quanto mais as pessoas estiverem conscientes, né, das suas atividades, de suas responsabilidades e outros aspectos que você queira levar em consideração, essa que está a fortaleza de uma organização, tá ok? Espero que essa parte tenha sido interessante para você. Nos vemos na próxima aí.